Fala moçada, beleza? Tranquilo? Eu sou o professor Pinguim. Nessa aula aqui nós vamos ver como é que se determina a equação da posição de quem faz MHS. MHS, professor, o que é isso? É movimento harmônico simples, que de simples, na boa, não tem nada. Você vai sofrer um pouquinho, mas vai ser bem legal para você se diferenciar em vestibulares de nível O um pouco mais elevado. Me acompanhe. Canal bom merece inscrição, aula boa merece curtida, então me ajuda lá. Muito bom, eu trouxe aqui para você, para te explicar o que é o MHS, 3 experimentos que fazem o tal do movimento harmônico simples. Entenda, todo MHS é um movimento que é periódico, pinguim o que é periódico. É um movimento que se repete de tempos em tempos iguais. É um movimento que tem o seu período, tá ligado? Período é o intervalo de tempo de uma repetição, de uma oscilação completa. Você vai entender daqui a pouco. Melhorzinho, né? Então ele é periódico, ele se repete de tempos em tempos iguais e ele é oscilatório. O que quer dizer oscilatório, professor? É aquele movimento que, inverte de sentido o tempo todo. Então aqui atrás de mim, você tá vendo? Deixa eu clicar no tchutchuzinho para você ver aqui, ó. Você tem 3 coisinhas que fazem MHS. Lá no cantinho é o nosso principal, é um corpinho amarrado numa mola, bem massa. Esse daqui é o que a gente mais vai estudar hoje. Veja que ele é periódico e ele é oscilatório, ele inverte de sentido o tempo todo. Esse aqui do meio é chamado de pêndulo simples. A gente vai estudar um pouquinho só, não é o tema central, digamos assim, da aula de hoje, mas ele também faz um movimento harmônico simples. Sobretudo, a projeção dele no chão, entendeu? Você tem uma bolinha lá, não tem? Se você iluminar por cima, a sombrinha dela no chão, a projeção faz um movimento harmônico simples bem legal. E o último, o mais encrenca, que é um líquido colocado dentro de vasos comunicantes. Se você abaixar o líquido de um lado e do outro lado vai subir, é lógico, e você soltar, ele fica assim, oscilando em intervalos de tempos iguais. Aquilo, gente, é encrenca. Aquilo, gente, a gente não vai estudar aqui hoje porque é muito chato e você não vai querer. Para o seu vestibular, para o seu ensino médio, é importante você entender esse carinha aqui, oscilador massa-mola. Essa é a grande estrela da nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá descrever como é que um oscilador massa-mola funciona. Na aula de hoje é só determinar a equação da posição dele. Valeu? Olha que legal, para você poder aprender o tal do MHS, eu vou me basear, moçada, nesse experimento que está aqui, que é um corpo de massa M amarrado, atado, anexado a uma mola de constante elástica K. Por que isso, Pinguim? Porque é muito mais fácil explicar as equações do MHS, que já não são tão fáceis assim, nesse experimento, associando a um movimento circular. Você vai entender daqui a pouquinho. Ô Pinguim, então coloca esse negócio para oscilar para mim, para eu ver como é que funciona. É assim, o corpo ele vai parar nas extremidades, obviamente. Isso daqui mostra a tal da força, gente, que é restauradora. Todo MHS, moçada, tem uma força dessa. É uma força que, nesse caso, ela sempre tenta trazer o corpo para o centro. É uma força restauradora. É uma força que não deixa o corpo sair do centro. Ele vai para fora, ele se distancia da posição central, ela traz de volta. Ele vai para o outro lado, ela traz de volta. Essa força, então, é chamada de restauradora. Pinguim, massa isso, hein? Nós vamos determinar agora, moçada, então, as equações de espaço, velocidade e aceleração desse corpo aí. Eu trouxe essas figuras aqui para você entender o que é um ciclo do movimento. Um ciclo é uma repetição completa, é quando o corpo sai do meio, vem para a esquerda, volta a passar pelo meio, vai lá para a direita e volta a passar pelo meio no mesmo sentido que ele começou o movimento. Então isso aqui é um ciclo. Nesse tempo aqui, a gente fala que ele gasta um período do movimento. Então isso é o tal do período. Período é o intervalo de tempo que demora para descrever uma oscilação completa. Veja, entender a cinemática do MHS é aprender, moçada, a determinar a equação do espaço, depois a determinar a equação da velocidade e, por último, determinar a equação da aceleração do movimento harmônico simples, beleza? Vamos começar pela equação do espaço.
Pinguim, porque você está trazendo aí para mim uma tela que tem movimento circular uniforme. O que é isso? É o seguinte, ó. Para eu determinar as equações de espaço, velocidade e aceleração do MHS, eu vou fazer uma analogia com o movimento circular uniforme. Por quê, professor? Pelo seguinte, se você pegar e ficar girando com a mão assim, tiver sol bem vertical, a sombra da sua mão no chão faz o MHS. Como assim, professor? Como esse exemplo que eu estou trazendo aqui para você, ó. Veja, se eu pegar e projetar o movimento desta bolinha que está aqui, ó, no chão, veja que um sempre acompanha o outro, percebe ou não? Olha, professor, legal isso, hein? Então entenda, quem está aqui no chão, gente, faz o tal do MHS. Quem está aqui na circunferência faz um movimento circular uniforme. O que esses movimentos têm em comum? Eles têm em comum que o raio de um é a amplitude do outro. Professor, o que seria amplitude? Amplitude é esta distânciazinha que está aqui, ó. Tem amplitude para a direita e amplitude para a esquerda. A amplitude está relacionado, gente boa, com a energia do movimento. Você vai aprender energia numa outra aula, tá? Boa. Então, quanto mais amplitude, mais energia potencial, por exemplo, o sistema vai ter quando chegar no ponto mais afastado, né? Beleza, pinguim? O que mais tem em comum, professor? Ora, perceba, o raio do MCU é a amplitude do MHS. Como assim, professor? Sim, porque o raio daqui, ó, tá vendo? Se você baixar ele para cá, dá mesmo tamanho da amplitude. Então, nós costumamos falar nessa aula aqui que o raio é a amplitude. Se ele falar que a circunferência aqui tem 2 metros de raio, e ele perguntar qual é a amplitude do MHS, você vai falar que é 2, né? Beleza? Beleza? Beleza. Tá bom, professor? Que mais que tem de comum? Ah, uma coisa importante. O período é o mesmo. Então, nós dizemos que o período do movimento circular uniforme é a mesma coisa, é o mesmo valor do período de quem faz MHS. Então, entenda. Se você quiser determinar todas as equações do movimento harmônico simples, aprenda a pegar o MCU e projetar ele no chão ou na parede, tanto faz. Eu poderia projetar para a esquerda aqui, é que aqui eu estou projetando para baixo. Ó. E outra coisa, o sentido positivo, sentido adotado aqui, ó, é o sentido anti-horário, tá? E a origem, ela vai ser adotada, deixa eu pegar minha reguinha, está aqui minha reguinha. A origem, ela vai ser adotada aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Então, a origem é aqui. Aqui é o ângulo que a gente chama de 0 grau, tá? E aí ele vem para cá, 90 graus, 180 graus, 270 e assim vai. Pinguim, que massa. Então, para que você fez essa tela aí, professor? Eu fiz para te mostrar que se você quiser saber, então, as equações do MHS, aprenda a projetar o movimento circular uniforme no chão ou na parede, tanto faz. Beleza? Para você poder entender, então, o tal do MHS, eu vou dar uma revisadinha aqui, moçada, no movimento circular uniforme. Mas pinguim é necessário mesmo? É, porque muita gente aprende movimento circular uniforme sem entender o que é a tal da equação horária no formato angular. E é isso que eu quero fazer você lembrar aqui, tá? Então, vamos ao seguinte, ó. Como o movimento aqui, como todo movimento que ele é uniforme, você já aprendeu que o movimento uniforme ele obedece a essa equação aqui, ó. O espaço final é o espaço inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Professor, estou muito tranquilo. Calma. Peraí. Isso aqui é para qualquer movimento uniforme, inclusive para o circular. Mas aqui tem uma coisinha, ó. O ângulo central, a gente vai chamar dessa letra aqui, ó. Essa letra aqui, a gente pode escrever que é o ângulo central. No MHS, gente, isso aqui vai ser chamado de fase, tá? Ele é medido em radiano. Tá? Muito bom. Então, essa letra aqui, essa letra do alfabeto grego, gente, para quem não manja, ela chama φ, tá? Então, o ângulo central, a letra φ, ele pode ser determinado como a medida do arco. Que arco, professor? O arco da circunferência. Este arco que está aqui, ó, dividido pelo raio. Se você pegar o arco e dividir pelo raio, lá da matemática, você determina qual é o ângulo central. Ah, professor, lembrei. Só que o arco aqui, gente, é uma posição, é um S, tá? Então, se eu considerar a origem aqui, por exemplo, isso aqui é um arco. Isso aqui é o raio. Então, entenda, lá da matemática,
a nossa famosa matemática, que nos ajuda tanto, né? A gente sabe que o ângulo central é a divisão do arco pelo raio. Então entenda, olha o que eu vou fazer agora com a equação que está aqui em cima. Ó, me acompanha aqui. Eu vou pegar essa fórmula aqui, gente, eu vou dividir os dois lados por raio. Dividir por raio, aqui também eu divido por raio, e aqui eu divido por raio. Pinguim, mas para que isso? Ah, pelo seguinte, entenda, arco por raio é ângulo, então eu vou trocar isso aqui pelo ângulo. Arco inicial por raio é o tal do ângulo inicial, é o φ0. Mas, e pinguim, o que é isso agora? Você deve lembrar que no movimento circular uniforme existem dois tipos de velocidade. Existe uma velocidade v, que é chamada por aí de velocidade linear ou velocidade escalar, tá bom? Vou escrever aqui para você, ó. Vai anotando aí. E o ômega é um outro tipo de velocidade. Ele é chamado por aí de velocidade, só que ela não é linear, gente. É uma velocidade medida em ângulo. Então ela é chamada de velocidade angular. É medida em radiano por segundo, né? E existe uma relação entre o V e o ômega. Qual é, pinguim? É que o V, ele é ômega R. Isso aqui é uma formulinha que você tem lá do estudo de movimento circular uniforme. Velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Então entenda, se eu pegar o raio e passar dividindo, vai ficar assim, ó. V dividido por R é igual a ômega. Nossa, professor, você está na frente. Sai, professor. É verdade, hein, pinguim? V por R é ômega. Então eu vou trocar, gente, olha aqui o que acontece, ó. Isto daqui é o tal do ômega, percebeu? Então eu vou colocar ômega T. Olha o que eu achei aqui para você, ó. Essa equação aqui, gente, é o que eu queria te mostrar. Isso aqui é chamado de equação horária no formato angular. Pinguim, mas para que ela serve? Vou te dar um exemplo, ó. Melhor coisa é dar exemplo, né? Vou até mudar a cor da caneta aqui, ó, para ficar mais legal. Vamos supor que a equação seja φ é igual a π sobre 2 mais 2πt. Vamos supor esse... Opa, volta aí. Vamos supor esse exemplo aqui. Isso daqui é o ângulo inicial, é a fase inicial. Se aqui é o zero, π sobre 2, você sabe que é 90 graus, né? Ah, verdade, porque π é 180. Então π sobre 2 é 90 graus. Significa que a bolinha não saiu daqui, não. Ela saiu da onde, então, professor? Ela saiu do 90 graus. Vou explicar aqui para você, ó, numa circunferência. Eita, bonito, hein? Eita, bonito. Ela saiu daqui, então, ó. Ela saiu do tal do 90 graus. Mas, pinguim, e o que quer dizer esse número aqui? Isso aqui quer dizer a velocidade angular. É o número que está grudado no tempo. Então, no meu exemplo, quando ele falou que a fase inicial é π sobre 2 em radiano, você sabe que ela saiu do 90 graus. Mas quando aqui eu tenho 2π, ele está me dizendo que são 2π radianos para cada segundo. Olha, transforma isso em português claro. 2π radiano não é uma volta, gente? Então isso aqui está querendo dizer que o cara deu uma volta a cada segundo. Professor, é verdade, hein? Uma volta por segundo. É a rapidez do movimento. Sim, senhor. Portanto, quando ele te fornecer uma equação horária na forma angular, você tem ali dentro pelo menos dois valores muito claros. O ângulo da onde partiu, tá legal? E a velocidade angular com que a coisinha está girando lá, com que a bolinha está girando no MCU. Então, dá para determinar a rapidez de movimento e a posição angular inicial. Aí, você pode calcular o ângulo final para qualquer tempo que você achar aqui. Por exemplo, qual é a posição dele no tempo 0,8? Coloca 0,8 aqui, calcula o ângulo para onde ele foi. É um pouco de trigonometria, entendeu? Pinguim legal. Entendi para que serve essa equação. Então isso aqui, ó, é um exemplo para você entender a aplicação desta equação aqui, ó. O que mais interessa, gente, é você entender para que serve essa equação aqui, ó. Isso aqui que é importante nessa aula, tá bom? Que é a equação, na verdade, isso daqui, ó, que eu coloquei como exemplo aqui embaixo. Tá bom? Nós vamos aplicar isso aqui daqui a pouquinho para poder descrever o movimento
circular e projetar ele no chão. Muito bem, chegou a hora então de a gente determinar a equação da posição x como uma função do tempo. Eu quero achar, gente, a posição do cara que anda em MHS. Pinguim, como é que você vai fazer isso então? Eu vou pegar a bolinha que anda para lá, nesse caso, em movimento circular uniforme, e eu vou projetá-la no chão, ó. Eu quero achar a equação da posição desta coisinha, essa fórmula que eu vou achar. Pinguim, como é que faremos isso? Amigão, lembra que aqui era o raio, né? E lembra que também o raio é a mesma coisa que a amplitude. Veja, o ângulo que esse cara se encontra agora é o tal do φ. Pinguim, mas como é que você vai achar o x? O x, gente, para essa posição aqui, é justamente esse comprimento, ó. Isso aqui é o tal do x. Essa posição x, para essa bolinha aqui agora, é esse tamanho aqui. Mas entenda, este tamanho que está aqui embaixo, ele também está aqui, ó. Afinal, isso aqui também é o mesmo x. Olha, Pinguim, você é malandrão, hein? Mas, professor, por que você colocou o x lá em cima? Por quê? Porque aqui dentro eu estou vendo um bonito de um triângulo retângulo. E, entenda, para um professor de física, quando tem triângulo retângulo é uma beleza. Então, como eu achei um triângulo retângulo aí, eu vou usar para poder determinar o x. Agora entenda, o que o x é desse triângulo retângulo? Pinguim, ele é um cateto ao lado do ângulo. Cateto do lado do ângulo é cateto adjacente. Isto me dá uma ideia de usar o cosseno do φ. Porque eu quero o cateto adjacente, entendeu? Olha, professor, então é só pegar o cosseno? Vamos lá, vamos ver o que dá. Ó. O cosseno do φ, ele vai ser o cateto adjacente, que é a medida desse lado aqui, que é o x, pela hipotenusa. Mas a hipotenusa é o raio. Só que o raio é o A. Quem que é o A mesmo, Pinguim? É a amplitude do MHS. Vou escrever aqui para você. Anota aí na sua folha. Então é a amplitude. Concorda? Professor, é verdade, hein? Então é x por A? Sim. Como eu quero a equação do x, basta isolá-lo nessa fórmula. Passe o A para lá multiplicando e já inverta. A equação do x, gente, ela fica amplitude multiplicada pelo cosseno do φ. Agora é que vem. Pinguim, quem é esse φ? Esse φ é o ângulo, é a fase. E ele é variável, porque esse cara vai ficar girando aqui, não vai? Pinguim, verdade. Na aula passada, na tela passada, aliás, a gente viu que esse φ aqui, ele tem uma fórmula. Lembra como é que ela era? Pinguim, como é que era mesmo? A gente partia disso aqui, gente, do movimento uniforme, essa igual a S0 mais VT. Então, analogamente, se isso aqui é a posição em metro, aqui vem a posição angular em ângulo, em radiano. E aqui vem a posição inicial, então vem o ângulo inicial. Ao invés de colocar velocidade linear, nós colocamos a velocidade angular e o tempo. Então, entenda, este cara aqui, ó, ele vai ser trocado por tudo isso. Tudo isso é o φ. Então quer dizer que a equação completa, Pinguim, como é que ela fica? Fica assim, ó, amplitude, cosseno, abre parênteses, ângulo inicial da onde partiu, entendeu? Se ele partiu dos 60 graus, aqui é π sobre 3. Se ele partir do 90, aqui é π sobre 2. Se ele partir do 180, aqui é π, entendeu? É o ângulo da onde ele partiu. Mais a rapidez. Rapidez, gente, é a velocidade angular. Pode ser, sei lá, π radiano por segundo. Quer dizer, meia volta por segundo. Pode ser 4π radiano por segundo. Quer dizer, 2 voltas por segundo, percebe? Então, o número que está colado no tempo sempre me dá a rapidez do movimento. Professor, que fantástico! Agora eu entendi que essa fórmula ela é feia, mas ela tem coisas bem postadinhas, né? Ela tem grandezas que dá para entender muito perfeito. Então, vamos lá. Vamos dar uma revisada para você. Isso daqui, ó, é sempre a amplitude do movimento. Vou colocar os nomes aqui para você. Isto daqui é chamado de fase inicial. É o ângulo inicial. É da onde ele parte. E isto daqui é chamado de pulsação. Pulsação, gente, é do jeito que alguns chamam. Na verdade, isso aqui é mais conhecido pelo aluno
como velocidade angular, que era do movimento circular, né? Mas tudo bem, pode chamar de pulsação ou de velocidade angular. Pinguim, então, o que você fez comigo? Cara, eu te ensinei a determinar a equação horária de quem anda num belo de um MHS. Olha que beleza, ó. É essa equação que eu queria achar. A posição do MHS. Só que às vezes, gente, o pessoal chama isso daqui, essa equação feia, de equação da elongação. Oi? Elongação. Elongação é como se fosse elongação da mola, entendeu? É a mesma coisa que posição. Então ele pode se chamar de posição ou elongação. Desculpe pelo nome, mas a física é assim mesmo, né? Epa, mudou de tela aqui. A física é assim mesmo. Então eu tenho aqui a posição ou elongação do MHS, beleza? Pinguim, essa equação cai muito? Essa matéria no vestibular, ela não tem grande incidência assim. Então só alunos muito avançados ou médio avançados que acabam aprendendo. Mas dentro da matéria, a equação da posição é a que mais aparece. Lembre-se que a gente quer aqui determinar posição, velocidade e aceleração do MHS. A equação da posição, gente, é a que mais vai aparecer. Tudo bem? Beleza? Copia aí. Muito bem, moçada. O que a gente viu aqui foi como determinar a equação do espaço de quem anda em MHS. O que eu vou fazer com você agora, espera aí, me acompanha, 2 exercícios para você aplicar. Porque não adianta nada, né, professora? Eu aprendo a teoria e não aplico essa bagaça. Fica difícil. Então vamos ver 2 questões de nível básico para entender como é que se usa isso. Como prometido, então, vamos fazer uma questão simples de aplicação direta do tal do MHS. Vou pegar minha canetinha aqui e vou ler o enunciado com você, ó. Nós temos um corpo de massa 200 gramas, anexado a uma mola que realiza um movimento harmônico simples com este período aqui, ó, 4 segundos. Que beleza, hein, pinguim? Muito bom. Ele está numa posição inicial x igual a 0, que é aqui, ó. A posição inicial dele é essa daqui, ó. X igual a 0, no sentido negativo do eixo x. Então quer dizer, olha que legal, ó. Quer dizer que o carinha, ele começa aqui, só que ele começa aqui vindo para cá, entendeu? Essa aqui é a posição, gente, que ele está no tempo igual a 0. A posição inicial, o x inicial, ele falou que é 0. Legal. A amplitude do movimento é 3 metros. Isso quer dizer que então o corpo oscila entre o menos 3 e o mais 3, porque a amplitude vale 3. Então aqui é o mais 3 e aqui é o menos 3, tudo em metro. Valeu? E aqui é o eixo x, né? Que é orientado para a direita, está aqui como eixo positivo. Legal. Determine a função horária da elongação. Elongação do corpo significa a posição do MHS. A posição x é isso que eu quero. Pinguim, qual era a equação da posição mesmo? Nessa questão você tinha que saber a fórmula da equação. Aliás, a fórmula da equação não. A fórmula do MHS, da posição. Então vamos lá. X é a amplitude, que é essa distância que está aqui, multiplicado pelo cosseno de quem, professor? Do ângulo inicial mais a velocidade angular, ou pulsação, vezes o tempo t. Esta, gente, é a equação que me dá a posição do MHS. Para eu determinar a equação que ele pediu, eu tenho que colocar um valor no lugar da amplitude, um valor no lugar do φ0 e um valor no lugar do ômega. Aí eu coloco esses 3 números na fórmula e pronto, está feito o que ele pediu para mim. Pinguim, lindo então, hein? Veja, a amplitude, professor, eu já sei que ela vale 3 metros. Então fica tranquilo que a amplitude, ó, já está determinada. E o ângulo inicial, pinguim? Veja, o ângulo inicial vai ser determinado pela posição inicial. Porque se esse cara partiu daqui, a projeção lá, ela pode ter partido ou daqui, concorda? É verdade, hein? Ele pode estar lá, que a projeção estaria aqui. Ou ele pode estar aqui também, que a projeção estaria aqui embaixo. Pinguim, mas como é que eu sei? É que ele falou que ele parte da posição x igual a 0, mas indo no sentido negativo do eixo x. Então ele está indo para cá agora, olha os ventinhos, ó. Ele está indo para cá. Se ele está indo para cá, aquele movimento lá em cima tem que ter partido daqui, ó. Não pode ser desse aqui, não. Entendi, pinguim.
E daí, professor? Cara, e daí, então, que o ângulo inicial, ele é tomado a partir daqui, né? Quer dizer que o ângulo inicial, a fase inicial, ela é 90 graus. Que 90 graus, na verdade, é π sobre 2, na unidade radiano, que você conhece. Ô, professor, que bom, hein? Acabei de achar, então, o ângulo inicial. Pode crer. Agora eu preciso do ômega. Pinguim, como é que eu acho esse ômega? Você vai lá no movimento circular e lembra que velocidade angular, ela é o ângulo descrito pelo tempo. Isto é velocidade angular. Mas, Pinguim, que ângulo? Ué, ele não te deu o período? Lembre-se que o período é o tempo de uma volta. Ah, então ele me deu o tempo de uma volta? Sim. Conclusão, se você colocar o ângulo de uma volta e o tempo de uma volta, você vai achar o ômega. Olha lá, o ângulo de uma volta é 2π, né? 360 graus. E o tempo de uma volta é 4. Ele deu 4 segundos. Portanto, isso aqui vai dar π sobre 2. Só que aqui é radiano por segundo. Pinguim legal, hein? Então, acabei de achar as 3 grandezas que eu precisava. A amplitude, a fase inicial e a tal da velocidade angular, ou chamada também de pulsação do movimento. Agora, o que eu tenho que fazer, para poder responder para ele, é montar tudo na fórmula. Ó. Então, a equação... Opa! A equação da posição x vai dar... E que x mais feio? X, aí ficou a mesma coisa. Ele vai dar a amplitude, que é 3, vezes o cosseno da fase inicial. Quem é a fase inicial? A fase inicial está aqui, ó. Aqui. Π sobre 2. Mais, aliás, que sobre nada. Mais π sobre 2 de novo. Pinguim, mas é sempre igual os dois números aqui? Não, foi uma coincidência, tá bom? Do movimento que eu bolei para você. Legal? Pinguim, legal, hein? Gostei. Quer dizer que se eu soubesse a fórmula, era só manjar um pouquinho de trigonometria, um pouquinho de movimento circular? É, mas é complicado. Lembre-se que MHS não é para todo mundo. Se você é um aluno que não sabe outros assuntos mais importantes da física, se você não sabe, sei lá, potência elétrica, se não sabe energia mecânica, quantidade de movimento, colisões, eu não estudei direito. Para tudo, vai lá e estuda o que é mais importante. Mas quem é mais aprofundado tem que saber um pouquinho de MHS, pelo menos. Muito bem, vamos lá fazer mais um exercicinho aqui, direto para quem sabe a teoria. Quem não sabe a teoria tem que voltar lá para aprender, senão vai achar isso aqui muito difícil realmente, mas na verdade não é. Vamos ler o enunciado com você. Ó. A função horária de um corpo que está em movimento harmônico simples no sistema internacional é essa daqui. Ele quer qual é a amplitude do movimento, qual é a posição x inicial e qual é a frequência na unidade Hertz. Veja, nessa questão você teria que saber qual é a fórmula da elongação da posição do MHS. Pinguim, dá uma lembrada para mim? Vou lembrar você. Ó. A equação x é sempre a amplitude vezes o cosseno, aí vem o ângulo inicial mais a pulsação ou velocidade angular, que alguns chamam, vezes o tempo t. Pinguim, então é só fazer por comparação. Pode crer, por comparação, a amplitude vale 5. 5 o quê, Pinguim? Ué, 5 metros, está no sistema internacional, né? Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que o corpo que oscila em MHS, ele oscila da posição menos 5 até a posição, ó, mais 5. Ele nunca sai daqui. Ele passa pelo zero, né? Pela posição central, mas ele fica oscilando. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Tá bom? Legal. Item B agora. Eu quero saber qual é a posição inicial. Professor, é π. Não, cuidado. O π não é a posição inicial, é o ângulo inicial, é a fase inicial. Então, para achar o x0 mesmo, pense que se o ângulo inicial é π radiano, você tem que ir lá no desenho e achar onde que está o π. Pinguim tem que saber trigonometria. É um pouquinho, ó. Se aqui for o 0 grau, o π, que é meia volta, os 180 graus, ele é isso aqui, ó. Olha lá, o π vale 180. Pinguim, mas daí o carinha saiu daqui? Sim, se a bolinha sai daqui, a projeção, na verdade, olha onde é que ela sai, ó. Então, se isso daqui é a posição para o tempo zero, posição angular, isso aqui é a posição linear para o tempo zero também. Então, isso daqui, na verdade, ó, o φ0 me traz no x0
igual a menos 5 metros. Professor, então é direto aqui na Pinguim. A posição inicial vale menos 5 na unidade de metro. Boa? Legal, professor. Tô gostando. É só aplicar a fórmula. No caso, é só aplicar a fórmula. Agora, no item C, ele quer a frequência do movimento. Pinguim, como é que eu acho a frequência? Veja, para achar a frequência, você tem que lembrar que frequência é o inverso do período. É uma maneira de lembrar. Mas aí eu não tenho, Pinguim. Cara, olha o que você tem aqui, ó. Isto daqui, o número grudado com o tempo, é a chamada velocidade angular. Então você tem lá do desenho que o ômega, ele é 2π radianos por segundo. Então, se você quiser, você pode usar uma fórmula lá do movimento circular que já dá direto. Nem precisaria usar isso daqui não. Por que, Pinguim? Porque o ômega lá do movimento circular, ele pode ser calculado assim, ó, 2π vezes a frequência. Pinguim, mas eu posso usar? É lógico. Isso vem do movimento circular. Então você coloca no lugar do ômega 2π igual ao próprio 2π que é da fórmula. Olha, professor, então a frequência da 1 dá 1 Hz. Quando ele fala que dá 1 Hz, quer dizer... em 1 Hz quer dizer uma volta por segundo? Não, mas para MHz você não fala volta. Você fala oscilação. É uma oscilação para cada segundo. Um ciclo para cada segundo. Tranquilo? Se você gostou da aula e se aprendeu um pouquinho sobre MHz, esse movimento bem complicadinho, dá aquela curtida para mim, se inscreve no canal, isso ajuda muito o projeto aqui. Até mais, gente!